E se o Kisame tivesse vindo ao mundo em qualquer lugar que não fosse o nevoeiro sangrento? Kirigakuri moldou sua alma com violência ritualística, mortes obrigatórias e uma filosofia de sobrevivência que transformava crianças em armas. E se ele tivesse nascido em Konoha ou mesmo em Sunagakure, seu senso de realidade seria outro. Ele teria visto amizade antes de guerra, propósito antes de brutalidade. No budismo, fala-se que somos moldados pelas condições que nos cercam. Aplicado ao Kisame, isso revela que sua ferocidade não nasceu nele, foi fabricada. Em outro ambiente, ele poderia ter florescido como protetor, não como predador. E se o Kisame tivesse passado por um exame Genin onde não precisasse matar colegas? O trauma fundacional do Kisame foi ser forçado a matar aqueles que deveriam ser seus camaradas. E se Kirigakuri não tivesse aquele exame cruel, somente teria aprendido que laços fortalecem, não enfraquecem. Ele teria visto que companheirismo é arma, não fraqueza. No confucionismo, o valor do grupo é o que sustenta a virtude. Aplicado ao Kisame, bastaria esse detalhe mudar para que ele desenvolvesse senso de comunidade. Talvez se tornasse um líder de equipe, não um lobo solitário. E se o Kisame tivesse tido um sensei que acreditasse nele? Kisame jamais teve um mentor que visse nele mais do que uma ferramenta de guerra. E se alguém como Iruka, Kakashi ou Jiraiya tivesse orientado sua juventude? Ele teria aprendido a valorizar vidas, inclusive a própria. No estoicismo, o mestre ensina a dominar o caos interno. Aplicado ao Kisame, um sensei digno poderia ter impedido que ele se tornasse um extremista emocional, alguém que acredita que o mundo só funciona com o dor. E se o Kisame tivesse rejeitado a Samerrada? Só existe Kisame como nós o conhecemos porque existe a Samerrada. A espada devoradora de chakra alimentou sua brutalidade e deu a ele um caminho sem retorno. E se ele tivesse recusado a arma, talvez nunca se tornasse o monstro da névoa. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que uma arma molda o guerreiro tanto quanto o guerreiro molda a arma. Aplicado ao Kisame, sem a influência predatória da espada, ele teria sido forte, mas não insaciável. E se o Kisame tivesse questionado o Fugaku, em vez de matá-lo? Kisame eliminou Fugaku, seu mestre, por desprezo e desencanto. E se ele tivesse coragem de confrontar verbalmente o próprio sensei, teria dado o primeiro passo rumo à autonomia moral. No taoísmo, confrontar a desarmonia é restaurar o fluxo correto das coisas. Aplicado a Kisame, esse confronto poderia ter sido o momento em que ele percebe que é possível desafiar sistemas sem perder a vida. E se o Kisame tivesse abandonado Kirigakuri após matar Fugaku? Esse teria sido seu ponto de ruptura. Fugir da vila significaria cortar laços com a ideologia que destruiu sua humanidade. Ele poderia ter se tornado um espadachim errante, ou até ter sido acolhido por uma vila menor. No budismo, deixar o lugar do sofrimento é o primeiro passo para a libertação. Aplicado ao Kisame, esse ato significaria salvar a própria alma antes que ela fosse engolida pelo vazio. E se o Kisame tivesse sido capturado por Konoha? Konoha teria estudado, observado e talvez tentado reformar sua mente. Ele teria contato com ideias como o trabalho em equipe, honra e sacrifício pelo bem comum. No confucionismo, uma sociedade justa transforma até o estrangeiro. Aplicado ao Kisame, ser capturado talvez fosse a sua única chance real de recomeço. E se o Kisame tivesse encontrado o Naruto num momento decisivo? Naruto muda corações. É inevitável. Transformou o Nagato, o Gaara, o Obito e até influenciou o Sasuke. E se o Kisame tivesse cruzado com o Naruto antes de se afundar em escuridão total? O garoto talvez teria sido a única pessoa capaz de quebrar sua convicção de que o mundo só funciona pela dor. No budismo, a compaixão dissolve até o ódio mais antigo. Aplicado ao Kisame, esse encontro poderia ter sido o início de uma possível redenção. E se o Kisame tivesse visto o verdadeiro Itachi por trás da máscara da Akatsuki? Saber que Itachi era um martírio e não um criminoso derrubaria todos os pilares de lealdade do Kisame. Ele perceberia que estava servindo a mentiras e manipuladores. No estoicismo, a verdade é a libertação das correntes internas. Aplicado ao Kisame, essa revelação poderia fazer dele o primeiro desertor da Akatsuki e talvez até aliado de Konoha. E se o Kisame tivesse se aliado ao Itachi contra a Akatsuki?
Imagine o estrago. Kisame conhece rotas, bases, senhas, estratégias e fraquezas. E se ele e Itachi agissem juntos para derrubar Akatsuki, seria um golpe devastador. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que a melhor vitória é derrotar o inimigo por dentro. Aplicado ao Kisame, essa aliança o transformaria de executor da dor em instrumento da justiça. E se o Kisame tivesse se aliado ao Sasuke após a morte do Itachi? Dois homens quebrados, perseguidos por sistemas cruéis, que perderam tudo. E se o Kisame se unisse ao Sasuke, o mundo ninja tremeria. No taoísmo, forças opostas às vezes harmonizam. Aplicado ao Kisame, essa união criaria uma nova força caótica, talvez destrutiva, talvez libertadora. E se o Kisame tivesse abandonado a Akatsuki ao ver o plano do Nagato? A ideologia da dor poderia ter despertado algo dentro dele, ou o revoltado completamente. No confucionismo, o sábio se afasta de líderes injustos. Aplicado ao Kisame, ao ver que o plano do Nagato sacrificava inocentes, ele poderia ter abandonado tudo e buscar algum sentido fora daquele caos. Por outro lado, é possível que ele tivesse enxergado lógica no discurso do Pain. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que a dor disciplina o mundo. Aplicado ao Kisame, isso tornaria um dos seguidores mais perigosos do Pain, talvez até um braço direito ideológico. E se o Kisame tivesse desistido da Akatsuki durante a batalha contra o Killer Bee? Vendo o Bee tão livre, tão leve, tão dono de si mesmo, ele poderia ter questionado sua existência inteira. No budismo, ver um ser iluminado inspira transformação. Aplicado ao Kisame, o Bee poderia ter sido o espelho que faltava, mostrando que existe poder sem desumanização. E se a espada tivesse escolhido outro dono? A espada tinha vida própria. Se ela rejeitasse o Kisame, ele perderia seu maior símbolo e ganharia liberdade emocional. No estoicismo, perder o instrumento da paixão cega é encontrar clareza. Aplicado ao Kisame, isso talvez o libertasse do seu destino de devorador de chakra. E se o Kisame tivesse escolhido viver em vez de morrer na luta final? Seu suicídio foi um ato de lealdade distorcida. Se ele tivesse escolhido viver, teria a chance de refletir sobre a sua vida, talvez até buscar reparação. No budismo, a vida é chance constante de iluminação. Aplicado ao Kisame, viver seria o início da sua redenção, não o fim dela. E se o Kisame tivesse conhecido a verdade sobre o Obito antes de morrer? Ele descobriria que dedicou sua vida a uma farsa. No confucionismo, a justiça exige que enganadores sejam derrubados. Aplicado ao Kisame, essa verdade poderia ter transformado ele no maior inimigo do Obito. E se o Kisame tivesse sido aliado de Konoha na Quarta Guerra Ninja? Com seu nível de poder, ele seria um dos maiores trunfos da Aliança Shinobi. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que um guerreiro direcionado corretamente vale por 1000. Aplicado ao Kisame, ele poderia ter sido uma das maiores armas contra Akatsuki, e não uma de suas colunas. E se o Kisame tivesse encontrado paz antes da morte? No fim, ele morreu acreditando que o mundo era monstruoso. E se ele tivesse encontrado paz, nem que fosse por um instante, ele teria compreendido que não precisava ser sombra para sempre. No taoísmo, a água retorna ao rio ao aceitar seu curso. Aplicada ao Kisame, essa paz reescreveria a imagem cruel que ficou dele. E se o mundo ninja tivesse conhecido a verdadeira história do Kisame? Se todos soubessem quem ele foi de verdade, uma vítima do sistema de Kirigakuri, talvez o lembrassem não como monstro, mas como trágico. No estoicismo, a história julga com mais clareza do que os contemporâneos. Aplicado ao Kisame, sua memória poderia finalmente receber algo que ele nunca teve em vida: compreensão.